Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Manifest Sim. Depois de ter enrolado tanto para a renovação dessa terceira temporada, depois de ter cozinhado tanto essa data de lançamento, a terceira temporada de Manifest vai ser lançada no dia 1º de abril. Sim, eu quase não acreditei, mas é verdade. A terceira temporada vai ser lançada no dia 1º de abril. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente viu ali no trailer, porque eu acho que dá pra fazer bastante teoria no pouquinho que a gente viu. Mas a minha primeira impressão sobre essa terceira temporada, eu espero que não esteja errada, é que essa terceira temporada ela não vai ser tão focada nos chamados, não vai ser tão focada em colocar um ponto final na data da morte, e sim vai ser mais voltada para mostrar o que aconteceu de fato com o avião. Eu acho que vai ser muito disso nessa terceira temporada. E eu acho que talvez, espero que não esteja errado, a gente tenha respostas sobre tudo que a gente viu até aqui. Eu sinceramente espero que a gente não caia ali naquela mesma história de Lost, porque seria bem decepcionante assistir a série até aqui para ela se resumir ali no que Lost se resumiu no final da sexta temporada. Porque assim, eu acho, talvez, uma saída um pouco mais original para justificar tudo que aconteceu seria uma viagem no tempo. Eu já cheguei a comentar sobre isso no outro vídeo de teoria, que talvez existissem dois aviões e que essas linhas do tempo estariam se cruzando. E eu realmente acho que está acontecendo, principalmente com o que a gente viu ali no trailer, porque assim, gente, no final da segunda temporada, quando o Zack conseguiu quebrar ali a data da morte dele, teve um raio negro. Esse raio negro fez os traficantes desaparecerem. Talvez com o desaparecimento deles veio o surgimento do outro avião, do avião em que eles morreram. Então eu acho que essas duas linhas do tempo elas podem se cruzar nessa terceira temporada e toda essa história de Manifest se resuma a uma viagem no tempo. Por que eu acho isso? Por que eu tô falando isso? Porque quando o Ben toca ali na cauda do avião, ele tem aparentemente um chamado, mas isso não fica muito claro. Tem aquele momento ali do trailer em que a Micaela fala que todos eles viram o avião explodir. Então não tem como existir um outro avião. Só que no final do trailer a gente vê que sim, existe esse outro avião. Então, o que eu acho que vai acontecer durante essa terceira temporada? Eu acho que essas duas realidades vão começar a colidir uma com a outra. Por isso que a gente tem ali aqueles momentos em que aparentemente eles estão presenciando o momento da morte deles, ali que eles estão no avião de novo e aparentemente eles estão morrendo. Eu acho que essas duas realidades elas vão se cruzar nessa terceira temporada. E essa teoria de viagem no tempo vai se fortalecer bastante nessa terceira temporada. Porque pelo menos assim vai poder voltar ali numa questão que foi meio que abandonada lá na primeira temporada, que é o que aconteceu com o piloto e com a Fiona. Talvez a coisa ali se virando para uma viagem no tempo, a gente pode acabar descobrindo o que aconteceu com os dois. Eu acho que toda a família Stone ali, Cal, Micaela, Ben, eles vão ter um chamado que vai fazer a Micaela encontrar aquela menina ali. Eu tive a impressão de que aquela menina estava ou desaparecida ou sequestrada. Não ficou muito claro, mas eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. E eu acho que é ela que vai morar com o Zack, com a Micaela, que a gente teve a notícia, né, de que teria uma terceira pessoa morando com a Micaela e com o Zack. Eu acho que é ela, porque eu vou mudar um pouquinho a minha teoria sobre aquela nova personagem que estaria interessada biologicamente no Ben. Eu acho que ela vai ser uma nova Major e ela vai se interessar ali por aquela garota que a Micaela encontrou, porque eu não consegui ver direitinho se era a Angelina, a nova personagem, mas eu acho que não. Eu acho que talvez ela seja alguém que tem os chamados igual o Zack. É alguém de fora que tem os chamados. Eu não consegui identificar ela como a Angelina, como uma das passageiras. Eu acho que ela tem os chamados, mas ela não é uma passageira. Posso até estar errada, deixa aqui nos comentários
se vocês conseguiram identificar ela como aquela passageira ali, a Angelina, que seria a nova personagem, que seria protegida pela família da Micaela. Então naquela parte ali em que ela fala, eu preciso ajudá-la, eu fiquei em dúvida se ela tava falando de ajudar a Grace, que tava ali na frente dela, ou se ela tava falando de ajudar a menina que a Micaela encontrou. Então eu fiquei meio na dúvida. Se ela tava falando com a Grace, a minha teoria de que ela vai querer estudar o DNA da filha da Grace do bem ainda vale. Ou então vamos viajar um pouquinho mais e vamos falar que essa menina ali que a Micaela encontrou não é uma passageira, não é alguém de fora que tenha chamados, e é sim a filha do Ben e da Grace que apareceu do nada ali, crescida talvez através de uma viagem no tempo, ou ela simplesmente apareceu ali crescida, deixou de ser um bebê, não sei, talvez. Talvez eu esteja viajando um pouquinho, mas considerando que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, eu acho que essa minha teoria é válida até que se prove o contrário, porque nada nesse trailer foi muito claro. Então talvez ela possa ser ali a filha do Ben e da Grace. Por isso que talvez a Grace estivesse se colocando no caminho ali entre aquela mulher ali, a filha dela não estava deixando elas saírem da casa, talvez seja isso, talvez ela estivesse querendo estudar ali aquela menina e a Grace não deixou, porque aquela ali é a filha dela crescida. Não sei se eu estou ficando maluca, mas sobre o Jared, eu acho que ele vai investigar o que aconteceu ali com a Major, porque a gente tem ali aquela cena dele olhando a ficha da Major. Eu acho algumas coisas sobre isso. Primeiro de tudo, que a gente não viu o que aconteceu ali com a Major depois que a Sambi aparentemente matou ela. Então vamos só imaginar que a Major não morreu, que esse corpo desapareceu e que tem alguém chantageando a Samvi, e ela pede ali a ajuda do Jared, ou para descobrir quem é que tá fazendo isso com ela, ou para descobrir onde é que esse corpo foi parar se a Major não estiver viva, e se esse corpo só tiver desaparecido, talvez ela tenha pedido a ajuda do Jared ali para poder descobrir o que aconteceu, né? Para poder parar com a chantagem, ou para poder descobrir onde tá o corpo da Major ali, ou simplesmente para investigar a Major. Eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que o Jared ele tá ajudando ela ali com uma coisa muito maior. Eu acho que uma chantagem faz bastante sentido. E para os fãs enlouquecidos de Jared e Micaela, de Micaela e Zack, a gente não teve nada sobre o caso. A gente não conseguiu ver nada sobre a relação do Zack com a Micaela. A gente não conseguiu ver como é que tá o relacionamento da Micaela com o Jared. A gente não conseguiu ver nada disso. A gente só tem ali uma cena do Jared ali do lado da Micaela, mas aquilo ali não significa nada. Eu sinceramente estou muito curiosa para saber como é que está o casamento de Micaela com o Zack, mas a gente não teve absolutamente nada com relação a isso. Eles vão deixar a gente na ansiedade mesmo. A última coisa que eu queria comentar era sobre a explosão ali que a gente viu, que a Micaela tava no carro com a Andrea e teve uma explosão, e eu fiquei meio na dúvida se aquilo ali era real ou se fazia parte de um chamado, porque a gente teve a sequência ali do Ben ali no meio de um incêndio, tendo que carregar alguém. Eu não sei se aquilo ali foi real. Bom, eu acho que aquela última cena ali da explosão, se ela for real, se não tiver nada a ver com o chamado, eu acho que deve ser uma última cena de um último episódio, para deixar a gente bem ansioso por uma quarta temporada, para garantir uma quarta temporada, né? Porque a gente viu que a terceira temporada demorou bastante para ser confirmada, então acho que eles vão precisar de uma cena bem impactante, assim, que deixa um mistério no ar ali. E eu acho que uma possível morte ali naquela cena da explosão faz bastante sentido, porque a gente não consegue ver ali quem que o Ben tá carregando ali naquele incêndio. Se for uma cena de sequência, a gente não consegue ver quem é que ele tá levando ali. A gente não sabe o que aconteceu ali com a Micaela naquela explosão. Então, pra mim, faz total sentido ser uma última cena de um último episódio. Deixa aqui nos comentários as teorias de vocês pra esse trailer. O que vocês acham que vai acontecer nessa terceira temporada? Vocês gostariam que a terceira temporada
se focasse numa trama mais voltada para viagem no tempo ali, para justificar o que aconteceu com o avião, eu gostaria bastante que fosse alguma coisa relacionada com viagem no tempo, pra gente não simplificar toda a história com o simples todos estão mortos. Então eu gostaria muito que fosse alguma coisa relacionada com viagem no tempo. Deixa aqui nos comentários. É isso, gente. Pra quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like de vocês aqui nesse vídeo, porque vai ter mais vídeos de Manifest aqui no canal. Então vocês precisam estar com a notificação ativada para receber os vídeos novos quando os episódios forem lançados. Então ativem as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!